A paz do Senhor Jesus. Estou passando aqui para deixar aqui uma palavra da parte de Deus para o seu coração, que se encontra na palavra de Deus em Isaías capítulo 38. Assista o meu vídeo até o final, que Deus quer falar ao seu coração, amém? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse assim: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ali o rei Ezequias, ele adoeceu de uma doença mortal, a qual Deus enviou o profeta Isaías para entregar o recado de Deus para ele. E ele chegou até ele e disse: olha, Deus manda te dizer que tu vai morrer e tu não vai viver dessa enfermidade, né? E aí o rei Ezequias, ele começou a se humilhar diante de Deus. Ele virou o rosto para a parede. A Bíblia diz que ele começou a se humilhar, a chorar, a clamar ali diante do Senhor. Ele dizia: lembra-te, Senhor, quando eu andei reto nos teus caminhos, te obedecendo, fazendo a tua vontade, né? Ele começou ali lembrar de quando ele andava certinho diante do Senhor. Ele dizia assim: em verdade, com o coração perfeito. Ele dizendo para o Senhor, né? Ele começou a descer ali na presença de Deus. E aí, de repente, quando Deus ouviu aquele clamor do rei Ezequias, aquela humilhação que ele estava se humilhando diante de Deus, aí ele depressa, ele mandou o profeta Isaías voltar lá na mesma hora. Vai e diz para eles, né, que ele não vai morrer, ele vai viver, e eu acrescentarei ele 15 anos de vida. O que Deus quer falar através desta palavra? Deus está dizendo para alguém aqui, através da palavra: põe em ordem a tua casa. Deus está mandando ele dizer aqui: põe em ordem a tua casa. A casa espiritual que Deus está falando, é a tua casa espiritual. Eu não sei como é que tu tem andado diante do Senhor, mas Deus, a qual é Deus, ele não está se agradando. Então ele está dizendo aqui, como ele falou para aquele rei pôr em ordem a casa dele, é porque ele estava fazendo coisa que não agradava ao Senhor, ou seja, ele tinha saído da presença de Deus. E ele começou a fazer coisas que não agradavam ao Senhor. Eu não sei o que é que tu está fazendo, mas Deus, ele sabe, porque ele conhece o meu e o teu coração. E esta palavra, ela tem endereço certo. Deus está mandando eu falar aqui através da sua palavra nesta tarde. Eu não sei que hora que você vai ver este vídeo, mas vai chegar o endereço certo. Põe em ordem a tua casa. Se volta para o Senhor, te humilha diante do Senhor. Desce na presença de Deus, porque aqui o rei Ezequias, ele se humilhou, ele desceu na presença do Pai. Desce na presença do Senhor e te conserta diante de Deus. Põe em ordem a tua casa espiritual. Deus está falando, é a casa espiritual, a tua casa espiritual, que não está agradando ao Senhor. E quem sabe, você sabe que Deus está falando com você. O que você tem feito? Eu não sei o que você tem feito, mas Deus, ele sabe o que você tem feito diante de Deus, que não tem agradado. E Deus está dizendo: põe em ordem. Volta para o Senhor, te humilha na presença de Deus. Porque Deus, ele é misericordioso em perdoar. Então volta para o Senhor, te arrepende quanto é tempo. Deus está dizendo: põe em ordem. Põe em ordem a tua casa espiritual. Porque Deus falou ali para o profeta falar para o rei Ezequias. E quando ele se humilhou diante do Senhor, Deus, ele se arrependeu do que ele ia fazer e ele disse: acrescentarei mais 15 anos de vida para ele. Ou seja, ele ouviu as orações. Não importa o que você fez, não importa o que você fez, o que importa é que você se arrependa e se humilhe diante do Senhor e se conserte diante de Deus, que Deus, ele é misericordioso em perdoar, e te esforce a cada dia para você fazer a vontade do Senhor, que Deus está dizendo: põe em ordem. Deus está dizendo nesta tarde: põe em ordem a tua casa, a casa espiritual, amém? Que esta palavra, você tome posse desta palavra, diga assim: eu creio, eu tomo posse para a minha vida e obedeço o que Deus está falando aqui, porque Deus, ele fala através da palavra para mim e para você, amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.